Meus queridos e amados irmãos, Pai do Senhor Jesus, estamos começando aqui mais um bate-papo EBD com você. Quero aqui primeiramente agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade, estar agradecendo ao nosso pastor presidente, pastor Antônio Almeida, nossa pastora Joana, pastores presidentes aqui do campo de Goiatuba, que têm nos apoiado nesse trabalho. E nessa noite estamos aqui com a missionária Ana Cláudia, líder da CIB, aqui do campo de Goiatuba. Ela é esposa do nosso primeiro vice-presidente, pastor Eldo Nardelli, e é filha do nosso pastor-presidente, pastor Antônio, e da nossa pastora Joana. Missionária Ana Cláudia, um prazer ter você aqui nessa noite. Amém. A paz do Senhor, Lucas, a paz do Senhor a todos. Que alegria poder estar aqui essa noite, né? Quero agradecer pelo convite, parabenizar também pelo trabalho que a EBD tem feito, quanto vocês têm motivado, né, a nossa igreja a crescer no conhecimento da palavra do Senhor. A escola dominical, bíblica dominical, é o pilar para a nossa vida cristã. Amém. Missionária, esse trabalho nós estamos fazendo, esse bate-papo, é um projeto que Deus colocou no nosso coração esse ano. Estamos aí novamente na superintendência da escola bíblica e a gente busca, através desses vídeos, tá levando um pouco da experiência, né, dos irmãos, dos líderes do departamento aqui da nossa igreja sede, quanto à escola bíblica dominical. E eu queria começar perguntando você nessa noite, que você falasse um pouco para a gente da sua infância. Como que foi a sua infância na igreja? Como foi esse início que a senhora tem, as primeiras lembranças, as primeiras experiências na obra de Deus? Interessante que a minha infância, né, nasci no lar cristão, meu pai já pastoreava a igreja nessa época, e nós fomos criados com o hábito de irmos para a escola bíblica dominical. Então o que mais me recordo da minha infância é justamente os nossos encontros da escola bíblica dominical. Aos domingos, né, nós aprendemos com os nossos pais que o domingo é do Senhor, então o domingo a gente não fazia compromisso, o domingo era do Senhor e nós iniciávamos a nossa semana aprendendo na casa do Senhor. E quando muito nova, é interessante porque filho de pastor faz de tudo, né? Verdade. Filho de pastor, se você é filho de pastor, você vai se identificar com essa história, né? A gente limpa a igreja, a gente abre a porta, acho que o primeiro trabalho que a gente faz na igreja, né, é cuidar das crianças, é lecionar para as crianças na escola bíblica dominical. Eu me recordo que ainda pequena, com 11 anos, eu já ministrava na salinha das crianças, né? Então, é maravilhoso a gente poder crescer com esses ensinamentos. Então, a minha infância ela foi marcada dentro da casa do Senhor. Nós tínhamos o período de lazer, os feriados que a gente viajava, mas era prioridade nós estarmos na escola bíblica dominical aos domingos. O domingo era do Senhor Jesus. Que bênção, né? Maravilhoso. É muito importante, né? E hoje a gente tem visto esse desenvolver também. Você, mas o pastor El tem 2 filhos abençoados. E eu tenho visto aí o desenvolver deles na obra do Senhor Jesus, né? E a gente vê aí um pouco do legado, né? Sim. Missionário. Sim. Como você disse, você já veio de um lar cristão, né? Desde a infância, né? O pastor já tem quantos anos de pastoreado? Eu acredito que de ministério ele já deve estar por quase 40 anos. Quase 40 anos. É uma vida. É uma vida. Porque esse ano ele faz 70, eu acho que é isso mesmo, verdade, quase 40 anos. O que o seu pai tem de pastoreado, eu tenho de idade. Também já estou quase chegando. Então é uma vida, né? Então, querendo ou não, como a senhora disse, a infância já foi dentro desse ambiente, né? Sim, alicerçada nesse ambiente cristão, né? Sim. Eu não tive essa oportunidade, missionária, e eu acho que isso é muito importante. Muito. É muito importante. A gente colocar no coração dos nossos filhos cada vez mais a obra do Senhor Jesus, né? É muito importante. Né? E eu vejo hoje o trabalhar do Ministério Madureira Kids aqui na nossa sede, o quanto as professoras têm se empenhado. Muito. Né? E o nosso ministério, o Evangelista Lucas, é um ministério que priorizou, né, essa questão do crescimento das professoras, idealizou o projeto Madureira Kids, a nossa igreja, o nosso ministério. Eu falo isso com muito orgulho, né, com muita gratidão a Deus, que eu sou muito grata a Deus por pertencer a esse ministério desde quando eu nasci. Sim.
E eu vejo assim o desenvolvimento, a evolução, a preocupação dos nossos líderes com as nossas crianças com relação à formação, né? Sim. Porque as nossas crianças, elas têm a terra mais fértil que você pode pensar. Verdade. Eu falo que eu vejo, né? Hoje nós já temos o nosso ministério aqui, o Nossa Teologia Kids, né? Que começou esse ano. E eu vejo assim o anseio dos meus filhos em aprender a palavra do Senhor. Porque na minha época era muito bom, mas era mais focado para a questão da contação de histórias, da parte mais lúdica. Sim. E hoje, com o Ministério Madureira Kids, a gente entende e sabe que precisa ser intencional. A gente vai contar a história, mas a gente vai falar sobre fé. A gente vai falar sobre princípios, sobre honra, sobre obediência. E isso a gente vai implantando na mente das nossas crianças e também no coração delas. Sim. E aí pronto, meu filho, tá blindado. É verdade, é verdade. Missionário, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora sobre o departamento da CIB. Departamento da CIB foi assim... Você está há quantos anos já na... Eu acredito que esse é o quarto ano. Quarto ano. Eu acredito que sim. Eu sou meio ruim sim com datas, mas eu acredito que é o quarto ano que Deus me deu o privilégio de estar trabalhando com a CIB. E eu sempre falo que foi um presente de Deus. Sim. Um presente de Deus que foi num período muito difícil da minha vida, em que eu estava assim, vivendo muitos conflitos internos por ter deixado a minha profissão, né, que eu me formei, que eu me dediquei, que eu investi o meu tempo, o meu dinheiro, e eu me dediquei à minha família. E nesse tempo, o Senhor me chamou, né, para trabalhar na obra dele. Eu me lembro que estava num impasse, eu tinha recebido uma proposta e eu ia voltar a retomar a minha vida, né, a minha carreira. Uhum. E foi quando nosso pastor, apesar de ser meu pai, sempre é cheio de surpresas, né? Então eu não sabia. E quando foi numa vigília, ele falou: Ana Cláudia vai ser a líder da CIB. E ali foi um grande desafio, mas eu recebi, né, com muito temor e tremor. Sim, e o Senhor, eu falo que Ele me presenteou, porque o quanto eu tenho aprendido com essas irmãs, o quanto eu tenho evoluído, eu tenho visto isso, né, e tenho podido ajudar naquilo que Deus tem concedido algumas irmãs. E como o Senhor tem trabalhado comigo através desse departamento. Maravilhoso. É bênção, né? É bênção. Como você disse aí, a gente se sente assim, no momento do convite, a gente sente as pernas... Muito incapaz, dá né? Dá uma fraquejada, dá. Né? Por dá. Mais que a gente tenha uma caminhada já na obra do Senhor Jesus, mas a gente sempre sente aquele friozinho na barriga, né? Aquele temor, né? Porque fazer a obra de Deus é muito gratificante. Sim. Né? É gratificante demais, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. Muita responsabilidade. Né? A gente está à frente de um trabalho... Tá à frente, igual você está no departamento da CIB, você se torna um espelho, né? Sim. Você se torna ali um exemplo, né, para as irmãs da igreja. Então, se torna ali uma responsabilidade muito grande. Muito. A vigilância cada vez mais dobrada, né? E eu ouvia muito de um patrão que eu tive uma vez, ele sempre falava para mim assim, que a construção, igual que a minha área, construção civil, que a construção ela foi conforme o mestre de obras. Ele sempre falava isso para mim. Falava, se o mestre de obras não correr, não acelerar, a construção não vai também. Uhum. E a gente vê que nos departamentos da mesma forma, né? A gente como líder, a gente precisa. Cada vez mais tá se superando, cada vez mais está trabalhando, né? Buscando formas de trabalhar. E eu tenho visto aí cada vez mais o departamento da CIB aí, não vou falar se destacando, mas cada vez mais as irmãs desenvolvendo Sim. na obra do Senhor Jesus. Sim. Né? Isso é muito importante, né? Muito, pela continuidade da obra do Senhor. Sim, com certeza. A continuidade da obra do Senhor. A gente tem visto isso não só na nossa igreja sede, mas também nas congregações, né? Sim. A gente tem visto aí o trabalho, né, com o departamento da CIB, a gente tem visto quantas irmãs têm se empenhado, né? Porque é muito importante isso também, né, missionário? Muito. A gente que está na frente do trabalho da liderança, a gente tem pessoas do nosso lado que caminham com a gente, Caminham com a gente, né? Com o mesmo objetivo. Isso. E é interessante que é algo que vem lá de cima, né? Dos nossos líderes. Dos nossos líderes. Né? Dos nossos bispos.
E eles vão nos direcionando, né? E o Senhor vai, através da nossa obediência, Sim. o Senhor vai abençoando de uma forma que é inexplicável. Sim. Às vezes a gente lança mão de fazer algo, assim, que às vezes o Senhor coloca aquele projeto no nosso coração e a gente, eu não sei se acontece com você, mas sempre quando vem algum projeto assim que na minha mente, me vem assim, meu coração queima e eu penso assim, será que é do Senhor Jesus? E aí, ao mesmo tempo vem aquela vontade, mas vem aquele medo. E aí eu falo assim, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai encaminhar tudo. E aí você lança a mão e Deus levanta uma aqui, outra ali, e as coisas, né, e manda recurso, e as coisas vão acontecendo, e você entende que estava no direcionamento de Deus. É verdade. Né, para que tudo fosse executado. É verdade. E você disse um ponto aqui que é muito interessante, e eu sempre falo isso em todos os nossos episódios do bate-papo da IBD, o quão é importante a gente ter uma liderança que apoia, né? Muito. O quanto é importante, né? E para a honra e para a glória do Senhor Jesus, o Ministério de Madureira, não só o Campo de Goiatuba, mas o Ministério de Madureira, Deus colocou líderes, né? Que tem cada vez mais se empenhado, né? Em estar desenvolvendo a obra do Senhor Jesus, né? Muito zelo, muito zelo, muito zelo. A gente tem visto isso, né? A gente tem aprendido isso aqui no estado de Goiás, com a nossa liderança maior, Bispo Ides, Bispo Neuza, ali, o exemplo que eles nos passam, sim, né, de fidelidade com a obra do Senhor Jesus, de zelo com a obra do Senhor Jesus, e de cada vez mais compromisso, né, e ordem, né, com a obra do Senhor Jesus, né. E é muito importante a gente ter essa visão com os nossos líderes, né. Sim. E aqui no Campo de Goiatuba, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, a gente tem uma liderança abençoada. Falo isso aqui sem hipocrisia, missionário, pastor Antônio é seu pai, pastor João é sua mãe, mas eu falo sem hipocrisia, que o Campo de Goiatuba é abençoado por a gente ter uma liderança que a gente tem aqui hoje, que nos dá tanta liberdade para a gente poder desenvolver a obra do Senhor Jesus e ao mesmo tempo nos cobra que cada vez mais a responsabilidade. Isso é importante, né? Não só a liberdade, mas esse exemplo de responsabilidade, de zelo com a obra do Senhor Jesus. A gente tem acompanhado tudo que a nossa pastora passou por esses anos. Não vou entrar em detalhe no vídeo aqui, mas os irmãos que é aqui do Campo de Goiatuba sabem, né? O quanto Deus tem abençoado a vida da nossa pastora. Muito. A nossa pastora, eu costumo dizer que ela vive milagres todo dia, né? Eu falo que ela é um milagre ambulante. Ela vive milagres, e a nossa pastora, ela nos traz um ânimo tão grande. Verdade. Né? A pastora é uma das alunas número 1 aqui da Escola Bíblica Dominical. Me apaixonada. O domingo que ela não vem, eu já sei que é por motivo justo. Eu sempre pergunto a alguém e eu já falo, eu sei que a nossa pastora não veio, que é motivo justo, que ela sempre está ali aprendendo a palavra do Senhor Jesus, e isso é muito importante. Né? A nossa liderança está junto com a gente, está acompanhando esse trabalho. Missionária, falando um pouco da nossa liderança aqui do estado de Goiás, como sempre a nossa convenção, inspirada por Deus, traz uns temas tão abençoados para cada ano, né? Ano passado nós tivemos aí o tema da dupla honra. Dupla honra. Né? Que eu tenho certeza e convicção que através desse tema várias vidas aí foram edificadas. Sim. E esse ano eu creio que não será diferente. Nossa convenção trouxe um tema aí excelente, né? Que nos diz que esse é o tempo. Eu queria que só falasse um pouquinho para a gente sobre esse tema. Esse é o tempo. Qual que seria o tempo do Senhor Jesus na vida da missionária Ana Cláudia esse ano? Interessante. Este é o tempo de renovo, assim, para minha vida. Desde o começo do ano, o Senhor tem nos fortalecido de uma forma muito especial, nos dado graça, porque como você bem disse, nós temos vivido uma jornada aí de desafios muito grandes, principalmente na área da saúde. E nós estamos ali dando apoio, né, para nossa pastora, para o nosso pastor. E este tempo, eu creio que é um tempo de renovo, e esse renovo ele vem através da cura. Então, esse ano nós já vivenciamos isso. Um tempo de cura para a nossa casa, né? Então eu acredito que o Senhor ele está
completando a obra que ele iniciou. Então este é o tempo de renovo através da cura do Senhor para as nossas vidas. É bênção, né? É bênção. É bênção de Deus. Eu creio que Deus tem grandes planos, né? Não só para o campo de Goiatuba, mas para toda a Madureira, né? Para todo o povo de Deus esse ano, né? Eu creio. Esse trimestre nós estamos aprendendo um pouquinho sobre Neemias, né? Eu sempre falo também da editora Betel aqui, eu não posso deixar de estar falando da editora Betel, que tem sido inspirada por Deus, Muito. né? Com comentaristas abençoados, onde sempre que chega um tema, missionária, eu falo assim, não, esse tema é o top. Não vai ter outro para superar. Não tem jeito de superar. De repente. Quando vem o trimestre seguinte, a Betel vem e nos surpreende mais uma vez. É verdade, gente, é verdade. Com temas onde a gente vê assim, que são inspirados por Deus, porque são temas que estão sendo necessários para a igreja, né? Nesse período que o Brasil passa, né? O mundo passa, onde a gente vê aí guerras, né? Tantas tragédias perante o mundo, né? E é um período em que a igreja precisa cada vez mais se voltar para a palavra do Senhor Jesus, né? Cada vez mais evangelizar. Primeiro trimestre nós aprendemos aí sobre os discípulos de Cristo, né? Sobre as ações, atitudes, comportamentos, né? Sobre as características, né? De um discípulo de Cristo. E nós estamos aí agora com o tema de Neemias. Nós já tivemos aí 3 lições abençoadas, né? E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, para quem vai estar assistindo o vídeo desse momento aí, o que a missionária Ana Cláudia tirou de lição nessas primeiras 3 lições que nós tivemos um pouquinho sobre Neemias. Olha, eu confesso que essa última que nós tivemos no domingo, ela me impactou bastante. Sobre o silenciar, né, das oposições. Sim. Principalmente para nós que somos discípulos e estamos sendo líderes, né? Sim. Porque eu acho que essa questão da formação do discípulo, ela é algo contínuo, né? Todos os dias a gente aprende a ser discípulo e da mesma forma a liderar também, que é um grande desafio. E essa lição, última lição, Deus falou assim, tremendamente comigo, inclusive quando a gente pensa assim em receber algo do Senhor, a manifestação do seu poder, da sua graça, a gente pensa às vezes assim, eu vou sentir isso em determinado culto. Que às vezes a gente rotula, né? Sim. O culto de quinta-feira é o culto do poder, né? A oração de manhã é da bênção. Sim. E não tem isso. A escola bíblica dominical, por várias vezes, eu preciso deixar isso aqui explícito, por várias vezes durante a ministração, eu fui visitada pelo Espírito Santo de Deus. Durante a ministração, com um poder, com uma glória de Deus que me envolveu muito grande. E várias lições. Então, assim, durante a ministração da palavra, o Senhor ministrava comigo e o Espírito Santo tocava de uma forma muito grande. Por isso é importante você ouvir a palavra. E nesse domingo, falou-se muito sobre as oposições. Quanto o Neemias, as estratégias que a oposição utilizava para tentar paralisar, tirar ele do foco. Verdade. E então, assim, essa terceira lição, foi a terceira, né? Terceira. A terceira lição, ela me marcou muito mesmo e nos deu, assim, estratégias. Trouxe a nós, nos revelou estratégias que nós precisamos. Sim. Precisamos utilizar para a gente poder romper com os projetos que o Senhor tem colocado na nossa mão para desenvolver. Sim. Porque lembrando que o projeto não é nosso. Sim. O projeto é do Senhor Jesus. E o Senhor, ele não está à procura de pessoas capacitadas para poder fazer. Ele apenas quer que nós nos dispomos. Você se dispôs a fazer, ele vai te dar as estratégias. Sim. Ele vai te dar a forma de você desenvolver, né, para que o nome dele seja glorificado. Sim. Então, essa terceira lição realmente ela falou muito ao meu coração. É interessante, missionária, que você até tocou num ponto mais cedo aqui no bate-papo sobre a questão de quando Deus coloca um projeto no nosso coração, muitas vezes a gente fica em dúvida, né? Sim. Se é de Deus, se não é. E a gente vai orar, a gente vai buscar, né? E quando você vê aquele projeto sendo realizado, você vê que realmente era o desejo de Deus, né? Colocou no coração da gente. E a gente viu isso com Neemias, né? Sim.
Neemias ali na lição, a gente aprendeu justamente sobre isso, né? Que Neemias ali ele estava no conforto. Na zona de conforto. Na zona de conforto, né? Copeiro do rei, então ali ele certamente comia do bom e do melhor, né? Mas Neemias ali incomodado com a situação que a terra natal dele passava, né? Preocupado em saber o que estava acontecendo. E a gente vê que ali Deus desperta no coração de Neemias, né? Aquele desejo, aquela vontade de fazer algo na obra do Senhor Jesus, né? De buscar estar ajudando o seu povo. Mas ali a gente vê que Neemias simplesmente ele não vai, né? A gente aprendeu aqui que simplesmente ele não foi. Né? O que ele fez primeiro? Ele foi fazer o quê? Foi orar, né? Saber, né? Neemias vai colocar na presença de Deus, vai orar, vai jejuar, vai ali colocar aquele propósito, esperar até Deus criar ali uma situação, né? Perante o rei para ele conseguir aquele desejo que ele queria, né? O rei dá aquela autorização para ele poder estar indo ali fazer a obra e reconstruir os muros. E como você disse, isso nos traz lições tão importantes, né? Muito. Porque muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus, é interessante, eu falo, não porque eu estou na superintendência da escola, mas eu creio que é importantíssimo o culto de terça-feira e a escola bíblica dominical. Extremamente. Né? Importantíssimo. Porque na terça-feira aqui a gente tem aprendido bastante a palavra do Senhor Jesus, né? Deus tem falado bastante através do nosso pastor presidente aqui nas terças-feiras. E da mesma forma tem usado bastante, não só o comentarista da revista, mas também os nossos professores. Né? Campo de Goiatuba, graças a Deus, tem professores abençoados, né? E tem trazido lições tão importantes. E como você disse, muitas vezes a gente lê a palavra, algumas vezes a gente ouve, mas a gente não consegue assimilar 100%. Isso. E através da lição aqui no domingo, o professor te ensinando, você consegue pegar aquela visão. Exatamente. Né? Então, como você disse aí da lição 3, que falou bastante com a missionária, a lição número 1 ali falou bastante comigo sobre isso aí. Muitas vezes, talvez, a gente tem esse defeito, o ser humano, de muitas vezes a gente quer fazer. A gente quer ir, a gente quer fazer, e muitas vezes a gente não espera a determinação de Deus. O aval de Deus. O aval de Deus. A gente não espera, né? Porque o ser humano, muitas vezes, a gente é impulsivo, né, missionária? Sim. Eu não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa e a gente acaba esquecendo o mais importante. Que é o quê? Primeiramente, colocar aquilo que a gente quer fazer na presença de Deus. Exatamente. Né? E já teve vezes, Evangelista Lucas, de nós lançarmos algum projeto, até divulgarmos e o Senhor não deixar a gente executar. Depois eu fui entender que eu não havia colocado diante de Deus se realmente aquilo era da parte de Deus ou se era apenas um desejo no meu coração, uma vaidade, um anseio meu. Entendi. Né? E com o tempo você vai entendendo isso. Aí a nossa conexão com Deus vai ficando mais afunilada, né? É verdade. E a gente vai tendo menos essas surpresas, digamos assim. É verdade. Porque você já vai entendendo que o processo é esse. É verdade. Nasceu o desejo do meu coração, vou apresentar diante de Deus para saber se realmente é isso. É verdade. E às vezes a gente ainda fica na dúvida, né? Você fica, Deus vai encaminhando as coisas e o medo, porque nós somos seres humanos, Sim. né? Somos frágeis, enfim, humanos. E a gente, às vezes, no meio do caminho, a gente dá aquela tutibiada, assim, fala, mas será que é isso mesmo? Sim. E aí o Senhor faz um extraordinário, você fala, não, é isso mesmo. Verdade. Né? Quando Deus está no negócio, o negócio desenvolve de uma forma que a gente não consegue nem explicar. É verdade. A gente tem visto isso, né, em vários projetos aqui da nossa igreja. A gente tem visto aí o agir de Deus, né? O campo de Goiatuba está aí com os departamentos abençoados. Muito, né? Graças a Deus. Já estive aqui com o presbítero Isaac, que está aí na frente do Força Jovem. A gente tem visto o quanto Deus tem abençoado essa juventude do nosso campo, né? Muito. Nós tivemos aí agora, semana retrasada, né? Isso. O congresso ali na cidade de Caldas Novas, onde eu tenho certeza e convicção que ali Deus falou grandemente com essa juventude, né? A gente está aí com o departamento de varões também trabalhando. O pastor Aristide esteve aqui no bate-papo com a gente também. A gente tem visto quanto Deus tem abençoado o Ministério de Madureira. E
Você falou um pouco sobre o Madureira Kids, o trabalho que eles estão aí da Teologia Kids, né? Eu tenho visto o quanto as crianças estão empolgadas com esse trabalho, né? Muito, é lindo de ver. Eu vejo o Antonete chegar de terno. Ele vestiu terno, eu acho ele tão bonitinho de terno. É tão interessante, tão importante a gente ver as crianças com esse desejo, né? A gente vê elas esperando chegar a terça-feira, ansiosas, para estar ali participando, né? E curiosas, né? Curiosas. O pastor Elmo me falou que ele perguntando, né? Tirando dúvida com o pai dele, pai, mas isso aqui. Então, assim, a gente vê que não só na escola bíblica dominical, mas também as professoras da escola bíblica nas terças-feiras têm se empenhado bastante, né? Muito, tem dedicado. A gente só tem a agradecer ao Madureira Kids pelo trabalho que tem feito, muito, né, com as nossas crianças. E, como você disse, a criança é terra fértil, né? Terra fértil. Nós tivemos até uma capacitação esse final de semana, né? Nós tivemos junto com a nossa líder, a tia Flávia, né? Que tem feito um excelente trabalho. E acompanhando, ali vendo, e gente, é muito lindo. É muito lindo a forma com que o nosso ministério tem capacitado os professores, e eu fico lá no meio e fico admirando. Eu fico assim, admirando de ver o quanto elas têm sido motivadas, o quanto elas têm sido orientadas, né, para fazer o melhor para o Senhor. E nesse tempo tão difícil que a gente tem tido, assim, com relação à família. Sim. Não com os nossos filhos, que tem sido bombardeado a todo tempo. Sim. Né, pelo secularismo, enfim, a gente tem orado muito pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens. Sim. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não tenho nenhum dom, você pode ser um grande intercessor. Verdade. Então, quando você ora para que o Senhor ele visite as famílias, para que o Senhor blinde a mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, você está fazendo uma grande obra. Verdade. Quando você intercede. Então, eu fico assim maravilhada de ver e de poder acompanhar, né? Não tanto quanto eu queria, mas eu gosto muito de estar assim, vendo tudo que o Senhor está fazendo. É igual eu falo, assim, a gente não pode simplesmente segmentar a igreja, né? Nós somos o corpo. Sim. E quando a gente faz essa divisão dos então departamentos ou ministérios, sim, é para facilitar, né, para o bom andamento, para não pesar só para mim ou pesar só para você, mas é para que a obra do Senhor seja feita em unidade. Sim. Então, sempre que eu posso estar, né, eu estou presente. E eu gosto muito de participar dos congressos, das capacitações, porque eu aprendo muito. E se tem uma coisa que eu gosto muito é de aprender. Eu amo aprender, eu amo compartilhar, ouvir as histórias, né? Ou compartilhar das experiências, porque isso nos faz crescer. E isso nos faz ajudar outras pessoas na obra do Senhor também. Então a gente precisa ter essa visão da continuidade, né? Do segmento da obra do Senhor, do crescimento. O quanto nós podemos contribuir enquanto nós estamos aqui. Porque hoje eu estou já quase beirando aí, né, aos 40 anos, né? E o meu pai está chegando nos 70. Ele deixou para mim, né, está deixando um grande legado. Com certeza. E nós queremos passar isso para nossa família também. Sim, né, para os nossos filhos. E nós precisamos assumir esse compromisso. É verdade. Eu vejo que a questão da nossa família é um compromisso que nós assumimos. Nós precisamos assumir esse compromisso de discipular os nossos filhos. Verdade. Então, quando tem uma capacitação como essa, eu gosto de estar indo porque eu aprendo a evangelizar os meus filhos. Sim. Porque eu não posso simplesmente deixar essa responsabilidade para a EBD, sim, né, ou para o nosso curso teológico. Sim. Eu preciso viver 24 horas de forma intencional o evangelho dentro da minha casa. Com certeza. E lá você aprende como você vai, quais são as estratégias para você alcançar esse coração, porque a linguagem, a comunicação é diferente. Sim. Então a gente aprende muito sobre isso lá. E é maravilhoso. É muito importante, né? Como você disse, essa capacitação você consegue ali trocar experiências, sim, né? Com outras pessoas, a pessoa consegue te trazer talvez uma visão um pouco diferente, né? Isso. Porque como você disse, hoje a gente vive um tempo muito difícil, né? Muito. Um tempo muito complicado. Eu mais você, nós temos quase a mesma idade.
você é mais nova do que eu um pouco, mas a gente pegou a nossa infância, a gente não tinha acesso ao que as crianças têm hoje, né? A tecnologia evoluiu num piscar de olhos, né? A tecnologia evoluiu. A nossa infância foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? A nossa infância a gente não tinha acesso a todas as tecnologias que as crianças têm hoje. Então hoje, para a criança ela ter acesso a alguma coisa ruim é muito mais fácil. Muito. Né? Muito mais fácil. E como você disse, é importante porque o período que a gente passa na igreja aqui é importantíssimo, mas ele ainda é curto. 1h30. Né? Ele é curto. Muito. Se você pega em uma semana, num período de 24 horas no dia, é uma porção Mínima. Mínima. Então é importantíssimo esse trabalho dentro de casa, né? Dentro do lar. Eu costumo dizer que a revista da Escola Bíblica Dominical, ela é importante você ter ela em mãos aqui no domingo? É muito importante. Importantíssimo. Mas ela é o quê? É um material para você estudar na sua casa durante a semana. Isso. Ela é um material para você estar lendo, para você estar ali já se inteirando com a lição, né? Quando chega aqui no domingo você vai tirar suas dúvidas. Tanto que a nossa revista é tão completa que ela tem ali leituras complementares para cada dia da semana, né? Tem os textos de referência. E a mesma coisa com os nossos filhos, né? A gente precisa cada dia mais estar investindo neles na obra do Senhor Jesus. Precisamos. Né? Como você disse, essa capacitação, ela traz uma visão mais ampla para a gente estar fazendo isso cada dia mais, né? Dentro do nosso lar. Muito. E um dos pontos que foram discutidos lá foi sobre essa interação da família com a igreja, né? E o quanto é importante nós estarmos alinhados. Sim. Nesse propósito, né? Família e igreja. Porque uma família fortalecida é uma igreja fortalecida. Com certeza. E assim, a Escola Bíblica Dominical, ela trabalha em todos esses segmentos de idade, né? Ela Com alcança certeza. do adulto até o pequenininho. Com certeza. Então, assim, com um objetivo. Então, nós somos muito privilegiados, né? Por termos a Escola Bíblica Dominical na nossa vida. E o meu pai costuma dizer que os adultos entrou de carona, que a Escola Bíblica Dominical, ela foi criada para as crianças. As crianças. E nós, né, fomos privilegiados porque a gente entrou junto com eles e temos essa riqueza, né, essa oportunidade tão rica de poder aprender mais da palavra do Senhor. É verdade. Que é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Tem vezes que eu escuto um ensino que eu falo, Jesus, eu preciso me converter. Eu tô uma crente muito meia boca. É verdade, missionário. O Senhor me perdoa, o Senhor me ajuda. Então, assim, é uma espada mesmo, ela é fogo, a palavra de Deus, ela é água que limpa e nós precisamos estar em contato com ela. É verdade. Muitas vezes a gente pensa assim, não, eu tô 100%, minha vida tá 100% ok, eu tô fazendo tudo certinho, tô caminhando tudo certinho, e a palavra vem, ela te confronta naqueles pontos que você vê que você realmente precisa melhorar. Exatamente. E é interessante, né? Muito. Muitas vezes a mesma palavra, o mesmo texto, na verdade, não a mesma palavra, mas o mesmo texto é lido e é uma palavra diferente que consegue falar com a gente de uma forma diferente, né? Isso. No mesmo texto que a gente ouviu, mas consegue trazer pra gente uma visão diferente. Diferente. Né? Traz pra gente uma como é que eu vou dizer? Uma visão diferente, né? Isso. E a gente cada vez mais vai aprendendo e vai evoluindo, né? Vai evoluindo, vai sendo lapidado, né? Por essa palavra. A gente não pode acomodar, né, missionário? Não podemos. Um dos problemas que a gente tem é a gente acomodar. Muitas vezes, talvez, eu falo assim, não vou na igreja porque eu conheço a Bíblia, já li a Bíblia, conheço a palavra e tal, e a gente se acomoda. Exatamente. Né? E cada vez que a gente vem aqui, Deus fala com a gente de uma forma diferente, né? Exatamente. Às vezes a gente pensa assim, né, que a gente precisa seguir só aquele ritual, não precisa estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, eu vou ceiar uma vez no mês e tá tudo bem, e entra ano e sai ano, e você fica ali naquele raso, né? Naquele lugarzinho Justamente. raso, e os anos vão passando e você vai ficando anestesiado, achando que tá tudo normal. Justamente. E você tá perdendo muito, né? E não se aprofundar na palavra do Senhor, a desenvolver a sua espiritualidade, a sua conexão com Deus através da palavra. Justamente. E aqui, falando novamente do Madureira Kids, o Campo de Goiatuba está de parabéns, a nossa liderança, o quanto tem apoiado a Escola Bíblica Dominical aqui com as crianças também.
A gente tem aqui o café com as crianças todo domingo. Isso. Elas gostam, a gente tem visto quanto as professoras têm desenvolvido as tarefas, material para todas as crianças, revista para as crianças. Então você que está assistindo esse vídeo nesse momento, que muitas vezes talvez não está vindo na escola bíblica dominical, não está trazendo seus filhos, a gente tem uma estrutura aqui toda preparada para estar recebendo desde os adolescentes até os bebês de colo. Isso. A gente tem as salas aqui prontinhas com as professoras para receber cada um de vocês. Missionária, prazer muito grande estar com você aqui nessa noite, participando desse bate-papo. Que Deus continue cada dia mais abençoando a sua vida, a vida da sua família, né? Vocês são pessoas que a gente aprendeu a amar, né? Vocês chegaram aqui tem 7 anos, 6 anos, né? 6 anos, 6 anos. E a gente vira família. Verdade. Não é verdade? Verdade. A gente vira família. A igreja aqui, ela se torna uma família. A gente tem visto quanto Deus tem honrado você, o pastor Elber, aqui na obra do Senhor Jesus. E eu oro para que Deus cada dia mais abençoe a vida de vocês. Né? Eu tenho certeza e convicção que Deus tem planos muito grandes na vida de vocês, na vida dos filhos de vocês. E eu queria que nesse momento você deixasse um recado especial para quem vai estar assistindo esse vídeo, deixasse um convite especial para eles na nossa escola bíblica dominical. Amém, Lucas, eu agradeço, né, por essa oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Agradecer a Deus por essa oportunidade, nosso presidente que tem nos abençoado. Eu sempre costumo dizer que tudo que a gente faz, quando a gente recebe a bênção do nosso líder, tudo vai bem. Né? Nós precisamos sempre entender que há uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. E para você que está nos assistindo, o convite é o convite mais especial, você pode imaginar, que é você se aprofundar em conhecer o seu Deus. Você se aprofundar em conhecer as Escrituras, porque é através dela que você vai conseguir romper com as dificuldades, as adversidades, que você vai conseguir fortalecer a sua fé, edificar a sua fé, abençoar a sua família, porque eu vou te dizer a verdade, a maior riqueza que nós temos, eu sempre quando eu vou orar pelos meus filhos, eu falo assim, Senhor, coloca temor no coração dos meus filhos, para que eles possam te amar e te honrar com todas as forças. Nós estamos vivendo um tempo que não tem meio termo. Sim. Né? Não tem como você ficar não existe campo neutro. Nós estamos em guerra e a única forma de nós vencermos essa batalha é através da palavra do Senhor. Verdade. Então, se você está nos assistindo e ainda não faz parte dessa família que estuda na escola bíblica dominical, eu quero te dizer, você tem que participar, você vai ver uma mudança nítida na sua família, sobre a sua casa, a partir do momento que você priorizar o domingo ele é do Senhor Jesus, e estar aqui tirando uma pequena parcela desse dia. Verdade. 1h30 para estar aqui na casa do Senhor. A gente inicia com louvores de adoração ao nosso Deus, preparando ali o nosso coração para receber a palavra, e a gente sai daqui edificado. Eu me lembro que quando a escola bíblica, na minha infância, a escola bíblica começava às 8 horas da manhã. E a gente achava muito cedo, né? Uhum. Hoje nós ainda temos 1 hora a mais. 1 hora a mais. 9 horas da manhã, né? Um horário muito tranquilo, dá para você acordar as crianças, preparar um cafezinho da manhã. Se não der tempo de organizar o café da manhã, aqui a gente tem, o café. Né? Tem um cafezinho da manhã. Então é um momento assim de aprendizado, de comunhão com os irmãos, a sua família vai se envolvendo nessa rotina. As minhas crianças eu nem preciso chamar. Quando dá 8 horas, eles, mamãe, já vai pro banheiro, já vai vestindo a roupinha e já pega a Bíblia e já estão ali preparados para poder, né, estar aqui na escola bíblica dominical. Então isso não tem dinheiro que pague isso. Verdade. Porque eles estão aprendendo a amar a palavra do Senhor. Verdade. Então, que você possa colocar como propósito esse ano, se você ainda não tem, de estar trazendo a sua família
para a casa do Senhor para aprender da palavra dele. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, enriquecido com a palavra que vai ser ministrada sobre o seu coração e sobre o coração da sua família. Amém. Agradecendo mais uma vez, missionário, muito obrigado pela presença. Você que está assistindo o vídeo, venha participar conosco da Escola Bíblica Dominical, fica aqui o convite para você. Nós temos aqui lições abençoadas, mas ainda está faltando você. Não falte, contamos com a sua presença. Se estiver assistindo o vídeo aí, nos ajude a divulgar, ajude a compartilhar, que esse vídeo possa chegar a mais e mais pessoas, para estarmos aí juntos, semeando a palavra do Senhor Jesus, através da Escola Bíblica Dominical e através do nosso bate-papo. Mais uma vez agradecendo a Deus, a nossa liderança, nosso pastor presidente, a nossa pastora, e a cada um de vocês que está assistindo o vídeo. Deus abençoe. Agradecer ao nosso departamento da mídia, Jenny, toda a equipe, ao meu vice-superintendente, presbítero Júnior. Deus abençoe a sua vida. Tá aqui ali, ó, nos bastidores ali, ó, making off ali, tá? Deus abençoe a sua vida. Pai do Senhor Jesus, um abraço a cada um de vocês. Amém.